Olá, esse é mais um episódio do Ethic Talks, o videocast, podcast do Ethic, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a Fundação Vanzolini e a COSAN. O Ethic Talks é um podcast que busca trazer especialistas do setor de energia para discutir temas urgentes do setor. Esse é uma série sobre os 21 anos do modelo do setor elétrico, que foi sancionado em 15 de março de 2004. E 21 anos depois, segundo as nossas entrevistas, ele já mostra urgentes sinais de necessidade de atualização. O episódio de agora é com Alexandre Street. O Alexandre Street é formado em engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações pela PUC-Rio. Ele está desde 2008 na PUC, onde ele leciona como professor no Departamento de Engenharia Elétrica. Ele é um dos fundadores do Laboratório de Matemática Aplicada em Programação e Estatística, onde ele é diretor de pesquisa. Ele é também senior member do IEE, Power and Energy Society, que é uma das principais publicações acadêmicas sobre o setor de energia elétrica. O Alexandre Street é muito frequente no LinkedIn, em que ele publica tanto os artigos científicos quanto comentários sobre o setor de energia elétrica. O Alexandre tem uma formação acadêmica lá 2003, 2004, quando o primeiro entrevistado nosso, Mário Veiga, foi um dos orientadores dele e ele trabalhou muito nessa questão do novo modelo e dos leilões. Passados 21 anos, Alexandre, o modelo, se você fosse um médico, a anamnese, tem vários sintomas de que o paciente não está bem e está precisando de uma cirurgia, uma reforma? Bom, Roberto, muito obrigado pela introdução. Achei fantástico a forma com que você descreveu aí a minha história. Foi bacana você ter trazido esse episódio com o Mário Veiga lá de trás. E o Mário Veiga é uma pessoa a quem devo muito na minha carreira, uma pessoa muito especial, um gênio, né? Uma vez ouvi falar que o mundo solta o Mário Veiga a cada 20 anos, não foi um brasileiro, foi uma pessoa muito importante do meio acadêmico. E junto com ele, ganhei outros presentes, né? Ele me deu outros presentes, além de todo o conhecimento que ele me transferiu com a experiência e o trabalho de perto junto com ele. Me deu outros presentes, como o Luiz Barroso, que foi uma espécie de irmão mais velho enquanto eu estive na PSR, que também me orientou muito durante o meu mestrado e no próprio doutorado, e o Sérgio Granville, que para mim é um dos ícones da matemática, uma pessoa maravilhosa que sabe tudo que você possa imaginar sobre matemática, física e tudo mais que você possa pensar antes de tentar fazer alguma coisa, sempre consulte o Sérgio Granville. Esse era o lema, né? Então, ali tive uma escola maravilhosa e de lá para cá, de 2002, mais ou menos, quando eu comecei lá na PSR, estava saindo da casa do Mário Veiga e indo para Botafogo. Então, era exatamente ali o final da revitalização, quando o setor estava começando a se redesenhar, depois do apagão. E em 2004, a gente teve a primeira reforma. E aquela reforma foi muito calcada em muitas coisas, muitos conceitos que o Mário ajudou a criar. E de lá para cá, a gente mudou muito o sistema, né? Então, voltando aqui agora para a sua pergunta original, né? Um desenho de mercado na reforma de 2004 foi estabelecida com base em alguns preceitos, em algumas hipóteses, né? E essas hipóteses hoje já não são mais tão válidas assim, né? Então, é óbvio que todo modelo tem aproximações, e quando você começa a fugir muito das hipóteses dentro das quais aquelas aproximações são válidas, é o momento de você rever o modelo. Isso serve para qualquer modelo. O modelo regulatório é o nosso caso da discussão hoje. Mas isso serve para qualquer outro modelo físico, modelo estatístico, modelo matemático em geral. Tá? É muito difícil você descrever uma realidade. A realidade só é acessível a Deus. A gente tem que se curvar a nossa finitude, a nossa incapacidade de modelar o que Deus consegue pensar e no estalar de dedos fazer acontecer, e temos que conseguir pegar a possibilidade de um modelo matemático muito simples, muito aquém
daquela realidade e usar ele com uma consciência. E a consciência volta novamente nas hipóteses que a gente está utilizando e nas próprias observações dos erros do modelo. Tá? Então, eu vou retornar um pouco para você, para não ficar falando muito, mas eu acho que a gente tem, basicamente, algumas das hipóteses muito claramente violadas. Por exemplo, que o sistema tem a capacidade de assimilar todo tipo de flutuação possível, como, por exemplo, da carga, mas das renováveis, antes tomada e resolvida pelas hidros. Né? Então, as hidrelétricas elas eram muito possantes na sua capacidade de variar a potência, e hoje em dia a gente passou por um grande período, desde 2010, vamos dizer assim, até aqui, em que a gente parou de investir em novas hidrelétricas e a carga continuou crescendo e a gente veio atendendo esse crescimento com basicamente eólicas e um pouco de térmica. Então, essa é uma hipótese que começa a ficar começa a ficar desafiada, né? De que a gente tem hidrelétricas suficientes e capacidade de flexibilidade suficiente para lidar com todas as variações intradiárias que acontecem. Então esse é o primeiro ponto. Sobre isso, Roberto, eu posso fazer depois um paralelo interessante, mas eu vou me conter agora às hipóteses. Bom, uma outra hipótese importante da gente ter também é que o desenho do nosso mercado, a CR e a CL, era aquele que a gente vislumbrava antigamente, em 2004, quando basicamente todas as, vamos dizer assim, as intempéries regulatórias, né? Tudo que não dava certo, você atribuiria ao ACR como uma espécie de tapa-buracos de subsídios e de complementos, de encargos e tudo mais. E hoje em dia, com a grande migração para o ACL e com o próprio papel do ACL de desempenhar o grande driver de expansão, além de um driver de expansão nunca antes pensado até alguns anos atrás, que era da GD, da geração distribuída, então a gente começou a desafiar também essa ideia de que o ACR era o grande driver da expansão, com os leilões e tudo mais. Tá? Então, novamente, a gente tem um segundo ponto muito importante sendo desafiado dentro das hipóteses iniciais que sustentavam o nosso modelo regulatório. E, por fim, a gente tinha uma ideia de que a carga sempre cresce. Também era uma outra hipótese subjacente a tudo isso, que também foi desafiada quando a gente teve, por exemplo, o Covid. Né? A própria conta Covid foi um momento onde a gente teve que fazer um tapa-buraco para vamos dizer assim, uma inadequação da realidade, como se ela pudesse ser, né, botando ao contrário, né, uma inadequação do nosso modelo à realidade, mas a gente tentou falar que a realidade estava inadequada ao nosso modelo. Tá? E aí, quando a gente fez isso, a gente criou um buracão. Esse buraco teve que ser um buraco financeiro. Esse buraco financeiro teve que ser coberto com uma dívida, com uma chamada conta Covid, que teve aí os seus impactos que a gente pode comentar. Então, eu destacaria, tá, nessa primeira fala, nesse primeiro ponto, em que a gente tem hipóteses de um modelo que fez o seu papel, que teve o seu papel e foi um papel muito importante, tá? Que foi o marco regulatório de 2004, estabelecido ali, e que alguns pressupostos começam a não ser mais válidos. Tá? E aí é onde tudo começa a desandar. Tá? Você está no mudo. Vamos colocar nessas três hipóteses que você colocou ali a capacidade de regularização do sistema hidrelétrico brasileiro mudou completamente nas últimas 2 décadas. A gente tem feito uma expansão com fontes variáveis, eólicas e solares. Essa capacidade de regularização dos reservatórios teve um outro componente. Você falou lá, a partir de 2010, com o fim da construção de Belo Monte, a gente parou de investir em hidrelétrica. Opa, mas calma aí. As hidrelétricas do Rio Madeira e Belo Monte, elas foram a fio d'água, o que também contribuiu para uma mudança desse perfil hidroelétrico brasileiro. É isso, Alexandre, Vamos lá, essa primeira hipótese é isso. O parque hidroelétrico brasileiro mudou de configuração e essa flexibilidade, que era uma bênção de Deus não paga, também passa a ter um outro papel e uma outra remuneração? Sim. Eu acho que tem
existe um paralelo interessante que ele não é perfeito, tá? Então me perdoe pela imperfeição do paralelo que eu vou fazer, ele não se aplica em todas as dimensões possíveis, mas ele ajuda a gente a compreender um pouco o problema. Bom, você deve ter mais ou menos a minha idade. Eu sou de 79, tá? 77, eu sou 2 anos pronto. mais velho que você. Estamos aí próximos, né? E minha mãe trabalhava na Varig, extinta companhia aérea, que era uma companhia modelo do Brasil inteiro. E por ela trabalhar na Varig, eu viajava muito de avião, porque tinha o tal do GC. Quando a gente podia ir de graça, quando tinha lugar no avião, a gente ia de graça. Então, olha que bacana. Eu viajei muito numa época onde, você deve lembrar bem, eram os Boeing 747 com 4 turbinas, eram os aviões muito grandes, que hoje em dia você não vê mais. Naquela época você tinha uma abundância de espaço na bagagem, tá? E a limitação era por espaço na cabine. Quero dizer o seguinte, você vendia todos os assentos, tá? Que era um produto, vamos dizer assim, espaço nos assentos, tá? De pessoas, e vinha junto com aquele produto o produto espaço na bagagem. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente podia levar 2 malas de 32 quilos. Era uma coisa absurda. Nada no mundo. O Brasil, na verdade, era o único país do mundo que podia levar 64 quilos cada passageiro. Era um absurdo. Então, o que aconteceu? Como a gente tinha uma base instalada dos aviões, tá? Muito grandes, muitas turbinas, muita potência por unidade de passageiro, tá? E muito espaço, o produto bagagem, ele era vendido junto com o produto espaço na cadeira do passageiro. Uhum. Só que a aviação foi mudando, foi ficando mais concorrida, a concorrência foi apertando e os aviões encolheram. Tá? O que parece uma contradição, né? Os aviões encolheram porque você precisou de mais eficiência. E a gente descobriu que agora aviões com 2 turbinas só já eram capazes de levar aquelas mesmas pessoas para os mesmos lugares com uma eficiência de gasto de combustível por pessoa muito maior. Problema, o espaço ficou mais escasso e o segundo produto, que era auxiliar, que era a bagagem, começou a ficar brigando com o primeiro produto. Então, você agora entrava aqui, mas não podia mais levar tanta bagagem, começou a ficar apertado para os dois. E aí, o que você faz quando existe uma escassez de um produto? Você precifica. Então, a gente fez o unbundle, a gente separou os 2 produtos. Tá? E hoje, um paralelo legal com o setor elétrico é que antigamente você tinha muitas hidrelétricas, eram os nossos Boeing 747 com muitas turbinas e muita capacidade de flexibilidade, de variar a sua potência. Então, isso tudo era vendido como uma coisa só, como energia, que era o real por megawatt-hora, então era um bundle desses 2 produtos. Começou a ficar escasso, começou a diminuir a capacidade de regularização por demanda, tá? Por megawatt-hora de demanda, porque você não investiu mais em hidrelétricas, você investiu, na verdade, em centrais eólicas e solares que têm esse atributo negativo, tá? Uhum. É uma das únicas fontes que tem essa propriedade, tá? Ela traz energia, mas sozinha, sem nada, ela traz uma espécie de flexibilidade negativa. Ela retira a flexibilidade, ela demanda flexibilidade do sistema, tá? Uhum. Então, você precisa fazer o unbundle, você precisa separar ou precificar de uma forma diferente com o que estava sendo feito antes. E o mundo inteiro fez isso através de mercados de real-time, que precificam quem consegue se mexer ou não com preços de tempo real, ou mercados de balanço. Mercados de serviços ancilares, que são os serviços auxiliares ao sistema, que após a operação e a programação de tempo real, inclusive, tá? Que em geral são 10 minutos à frente, 5 minutos à frente em alguns locais, você tem alguns serviços que são de compensação síncrona para poder ter a qualidade da frequência mantida, compensação de tensão e tudo mais, recomposição de carga em caso de apagões. E tem uma série de outros serviços, né, ancilares que são, no Brasil, tidos como obrigatórios para as fontes que são controláveis e pagos com uma tarifa administrativamente calculada, tá? Muito baixinha, mas que em outros países isso virou um mercado, porque ele ficou tão importante
e tão escasso frente à variabilidade das renováveis que estavam entrando no sistema numa taxa muito alta, que você precisou transformar aquilo no mercado para precificar, inclusive permitir que os agentes mostrassem suas disposições a vender serviços na energia ou nos serviços ancilares, porque eles brigam entre eles. Você tem que deixar um pedaço vazio na tua energia para poder deixar como serviço ancilar, que é como se fosse um seguro. Tá? Então, acho que esse é um bundle da energia e da flexibilidade nos seus múltiplos sabores, tá? Que vai desde o mercado de balanço até os serviços ancilares. É uma coisa que foi feita já fora, não está sendo feita aqui, e é exatamente o que está... É uma discrepância com a realidade atual do sistema, você ficar num sistema regulatório que não tem essa separação. Tá? Faz sentido, Roberto? Eu, na verdade, acho que você usou extremamente bem o seu poder de didaticidade como professor para explicar sobre como o cenário de aviação ele reflete o cenário de energia. E muito legal, Roberto, porque, porque durante muito tempo o setor de aviação também brigou para se manter do mesmo jeito. É isso aí. E isso criou um custo, um atrito, uma externalidade para a gente, porque o mundo inteiro já estava surfando a época dos low costs, né, das viagens de baixo custo, com pessoas que não precisavam despachar bagagem, tinham esses benefícios de uma viagem mais barata, e a gente aqui manteve por regulação, tá, uma imposição que quando o voo vinha para cá, então você começou a ter uma frota diferente vindo para o Brasil, tendo que cobrar mais caro. Tá? Então, é um modelo que é um paralelo que não é perfeito, me perdoa a interrupção, mas ele traz um pouco do nosso DNA brasileiro, tá? Traz, até porque quando a gente viajava lá para fora, ao trazer 2 malas de 32, a gente falava assim, mas a gente tem a benesse de ser 64 quilos e trazer um monte de puxadinho para cá. Queria te fazer 2 coisas. Os serviços ancilares, eles ainda estão na agenda regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2019. A gente ainda não regulou no momento que você estava falando. A Alemanha, por exemplo, faz leilões de controle de tensão e controle de frequência, que é um novo mercado que foi criado lá na Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha, em 2012, foi um país que teve um ramp-up de solar gigantesco. Enquanto o Brasil ainda engatinhava na resolução 482 e na 687, a Alemanha tinha mais de 10 GB. A Alemanha, que é um país nublado, partiu ali agora com esses leilões. Você estava falando, a gente não andou serviços ancilares. Se a gente olhar os números da CAISO, que é o operador da Califórnia, o curtailment lá 2019, 2020, 2021, mas ele começa a cair porque lá você tem bateria. Por quê? Porque o sujeito tem um sistema de precificação. Street, sistema de precificação. A gente está falando de serviço ancilar, a gente está falando de flexibilidade. A gente precisa de um sistema de precificação aderente à realidade, à nova realidade de operação do sistema? Sim, isso é inexorável. Se você quer brincar de mercado, isso é uma escolha, tá? Porque senão a gente pode voltar tudo, faz tudo centralizado e a gente rateia custos. Essa é uma opção, tá legal? A gente entendeu lá no passado de que essa opção não era a melhor. E tem várias razões para isso que a gente pode explorar numa próxima pergunta, mas os preços eles precisam estar tight, né? Precisam estar anexados, eles precisam ser um resultado da operação. Tá? Eles não tem que nem estar próximos, eles precisam ser um resultado da operação. Hoje não é assim? Hoje não é assim, por vários motivos, mas um deles, tá? E eu estou falando do preço de curto prazo, o nosso PLD, por exemplo, que é o nosso preço mais de curto prazo. Tá? Porque veja só como é que acontece. E aí depois eu vou para o porquê. Vamos pegar o exemplo concreto. Tá? A gente hoje tem uma programação diária. Essa programação diária ela é feita até um determinado momento do dia anterior, que, se não me engano, é às 4 horas da tarde, e ali você roda o D100, que é um software de planejamento da operação para o dia seguinte, que vai determinar quanto cada termoelétrica, cada hidrelétrica vai produzir no dia seguinte, tá? Em função de previsões de carga, demanda e tudo mais, e as restrições sistêmicas. Tá? E ele vai fazer uma espécie de um leilão. Tá? Ali existe a figura de oferta e a figura de demanda, e existe o cruzamento das curvas à la economia, tá legal? Só que
considerando restrições técnicas, restrições operativas de rede e restrições intertemporais dos agentes, tecnológicas. Tá? Então, eu às vezes ouço muito, caso um modelo é matemático, não tem oferta e demanda. Não, ele tem oferta e demanda ali dentro, só que porque a gente está num modelo centralizado, quem determina a demanda é o operador nacional, que faz uma estimativa da demanda, tá legal? E quem determina o custo da oferta também é o operador, que faz isso por custos auditados ou por um cálculo para as hidrelétricas do valor da água, que é o custo de oportunidade do uso da água. Então, quando a gente faz essa programação um dia antes, a gente está ali considerando uma série de restrições que até as 4 horas da tarde a gente libera não só essa programação, mas também os preços. Os preços já ignoram, os preços não são calculados no ONS, são calculados na CCEE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eles usam basicamente os mesmos dados, só que quando vai para o modelo de preço, algumas restrições, principalmente as da rede, são simplificadas. Tá? Então, por exemplo, o despacho que você vai ver, ou seja, quanto cada usina vai produzir ou não produzir ao longo do tempo, no mesmo software, mas nas duas entidades, já vai ser diferente. Porque aqui no ONS você considera a rede, e aqui na CCE você não considera a rede como esse considera, que é mais próximo da realidade. Então, de fato, o CVO da térmica mais cara, por exemplo, aqui, vai ser diferente da daqui, do ONS. Tá? Então, de novo, você já tem uma desconexão intrínseca da realidade dos preços, que ele não considera uma coisa que totalmente 90% do sistema, que é a rede de transmissão. Tá? Então, a gente está ignorando uma coisa muito importante, que é a capacidade de transferência entre um nó e outro da rede não é infinita. Tá? Então, daí você já nasce com uma discrepância entre preço e realidade. Mas não para por aí. Quando a gente avança nas horas do dia e vai chegando mais próximo do dia seguinte, que é o dia onde essa programação vai ser feita, existe um processo chamado pós-DECEM. Tá? Esse processo é um processo onde você começa a fazer alguns ajustes de informações que vão chegando mais próximas da realidade, você vai tendo novas informações. Tá? Mas tem uma coisa muito importante que acontece no pós-DECEM, que não acontece nos outros, na etapa anterior, que é o Unit Commitment Hydraulic, tá? Que são as restrições de liga e desliga das máquinas e que dá uma característica de combinatorial, tá? Para a alocação dos recursos ao longo do tempo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você tem que respeitar o fato de que quando uma turbina liga, ela tem que ligar dentro de um certo range. Tem zonas mortas que você não pode colocar o ponto operativo da central inteira em função das suas várias máquinas, tá? E aí, então, tem pontos operativos que eles são proibidos, mas que no DECEM, na programação de área anterior, tá? Você não considera isso. Então, o scheduling, a programação que é feita e levada para o pós-DECEM, que é essa etapa depois desse período que eu estou usando aqui, me perdoe se eu estiver cometendo algum equívoco, às 4 horas da tarde, tá? Mas depois desse horário onde acaba o DECEM e começa o pós-DECEM, que ainda é no dia anterior, você tem que acertar isso. Porque, eventualmente, você não vai conseguir falar hidrelétrica gere 80 megawatts, porque ela não pode produzir aquela quantidade. E isso, eventualmente, vai ter que fazer com que você refaça todo o scheduling. Tá? Eventualmente, também, o seu modelo de rede não conseguiu capturar todas as restrições que existiam ali. E aí você precisa ver também a viabilidade do teu ponto operativo. E aí uma série de mudanças vão sendo feitas, inclusive a alocação dos cortes das renováveis, tá legal? Que são feitas após ali essa programação diária, e você praticamente refaz o planejamento inteiro. Então vamos dizer o seguinte: quando você chega no final do pós-DECEM, que você vai entregar aquilo para o real-time do dia seguinte, você já mudou tanta coisa com relação àquele cenário de preços que você rodou lá no começo, que já era diferente porque não considerava a rede, que a coisa fica muito discrepante. Tá? Então, o preço não fica ligado à realidade operativa. Tá legal? Então, hoje, o preço não é ligado à realidade operativa por todas essas coisas que eu trouxe.
Agora, o porquê disso é o mais importante da gente ter em mente. Tá? Por que você não ter o preço atrelado à realidade é um problema? Você poderia falar assim, não, mas eu precifico desse jeito e rodo desse outro jeito aqui. Não tem qual o problema com isso, né? E aí o problema com isso é que você vai ter uma série de desincentivos para os agentes e uma série de alocações de custos por fora do mercado, tá? Então, se você olhar, por exemplo, no final do ano passado, de novembro até o final do ano, você vai ver o PLD, muitas vezes no piso, tá? Lá nos 60 e poucos reais o megawatt-hora, e o custo da térmica mais cara sendo utilizada para resolver os problemas na programação do pós-D100, lá na base do R$ 1.200 o megawatt-hora. Tá? Então, o que acontece? Existe uma série de termoelétricas que estão sendo utilizadas, mas remuneradas por fora. Tá legal? Tem uma série de consumidores, por exemplo, que não estão vendo esse custo como um todo, que poderiam estar ajudando o sistema. E aí inaugurou-se o tal programa da resposta da demanda, tá? Que lá em 22 foi reorganizado, e aí você vê a quantidade que hoje em dia de consumidores que estão ali respondendo e ajudando a evitar o despacho térmico, por exemplo, que já era algo que podia estar acontecendo no Brasil inteiro, mas não acontece porque esse sinal não vai para o preço. Tá? Então, qual é o problema de você separar preço e operação? O problema é que você vai, eventualmente, punir as pessoas que estão fazendo as coisas certas, tá? E dar dinheiro para aquelas que não estão fazendo o correto. Tá? E você não vai estar passando o sinal de incentivo de investimento para aqueles agentes que resolvem o problema. Então, vamos imaginar que você tenha, ao meio-dia, um super excesso de geração solar. Você deveria estar gerando, o seu preço deveria estar próximo a zero, tá legal? E você tem às 18 horas da tarde um super preço porque você está subindo a rampa de tomada de carga por conta da saída do sol, e você tem todos os recursos sendo utilizados ao mesmo tempo, e rampa é o problema escasso do sistema quando os reservatórios estão baixos, e você vai estar lá ramp up com todas as termoelétricas, então ficou muito caro. Tá? O que acontece nesse momento? Se esse preço tivesse lá 0 e 1.200, tá? Nesses momentos, o que você ia fazer? Ei, eu sou uma bateria. Eu adoraria carregar aqui para descarregar aqui. Ei, eu sou um consumidor. Espera aí, se consumir nesse horário é mais barato do que aqui, talvez eu faça um shift do meu turno, ou faça alguma coisa, ou carregue as empilhadeiras da minha fábrica num outro momento. Tá legal? Então, você começa a sinalizar para os agentes o que está faltando. O custo marginal de operação ele sinaliza a escassez dos recursos, dado todas as restrições do sistema. Então, se você não pega isso, se você não pega isso, isso vem da operação, você está deixando na mesa um super driver, tá, dos agentes, que é a função de um mercado. A função de um mercado é, através do preço, sinalizar os investidores a necessidade de mais investimento ou menos investimento, que também é um ponto muito importante. Sinalizar menos investimento é importante. Ei, tem excesso de solar aqui. O preço vai para zero e esse é o curtailment econômico. Não precisaria estar fazendo curtailment desse jeito. Tá? Então, quando você desanexa, você perde todos esses incentivos. É legal? Tá. Duas coisas bem importantes. Eu acho que didaticamente... Eu cansei, né? Essa resposta ela foi bem longa e bem maçante. Não, mas nesse final, didaticamente, você explicitou dois pontos. Porque quem está no setor de energia elétrica, tem visto os preços negativos na Europa, que bateram recorde no ano passado e foram 50% superiores a 2023. Quando se olha preço negativo, tem que pensar que preço negativo é sinônimo de curtailment na veia. É o que o Street está falando. Se você tem preço, você coloca o agente. Se eu estou entendendo direito, Street, como a gente não tem um sistema de preço ali que reflita essa operação real, a gente está fazendo como? A gente está fazendo com encargo, a gente está fazendo essa expansão de outro jeito.
colocando todos esses custos, em vez de um mercado dar incentivos econômicos, a gente está colocando embaixo do tapete para o mercado cativo pagar, é mais ou menos isso? Você está botando muitos dos problemas no ESS, né? E você está criando uma instabilidade regulatória muito grande, né? Então, por exemplo, esse pleito que você faz agora, que as eólicas e solares fazem, né? Do ressarcimento do curtailment, né? Ele é uma situação de limite de estresse de uma forma com que você pode ter uma regulação que sinaliza corretamente para os agentes. Se você não sinaliza corretamente para os agentes durante muito tempo e começa a utilizar o buffer do sistema para endereçar as imperfeições, né? Então, por exemplo, a gente usou o buffer das hidrelétricas, né, a capacidade de regularização dela durante muito tempo, para avançar com a expansão das eólicas e solares. E aí o que aconteceu é que quando isso se esgotou, você já tinha uma quantidade muito maior de renováveis do que a gente, do ponto de vista econômico, deveria já ter sido sinalizado antes, né? Então, se você tivesse um curtailment econômico, vamos dizer assim, né, se você tivesse uma sinalização via preço de que esses recursos já eram excessivos, você já teria, de alguma forma, um contrapeso e um freio para esses investidores, que não aconteceu, não só por conta do preço que a gente tinha desanexado à realidade, mas também por um excesso de subsídios que jogam uma pá de areia por cima de um relógio fino que começa agora a se encralacar entre grãos de areia e as suas engrenagens, porque se você chega para uma fonte e fala o seguinte, olha, cara, independente do que aconteça aqui com a sinalização de preço, você vai ter, cara, meio corpo de vantagem sempre, tá legal? Você vai sempre ganhar a competição, tá? Então, o que a gente fez com as renováveis, ela foi muito, muito sério, tá? Com relação às outras fontes. Porque, repara, a gente tem 3 subsídios às fontes renováveis hoje em dia. E eu não estou nem falando que eles são certos ou errados, que eles não tiveram seu papel. Mas eu só quero constatar que a gente tem um subsídio, que é o subsídio direto da tarifa fio, que a gente dá o desconto e que ele divide com o consumidor, e aí cria a tal da figura da energia incentivada, que é mais barata, tá legal? Esse é o primeiro subsídio. Então, ela já sai na largada com um custo de tarifa de transmissão muito mais baixo, tá legal? E esse custo não é pequeno, tá? Lembrando que ele não foi criado ontem, ele vem, se não me falha a memória, de 2007, a lei incentivada, quando o Mercado Livre, naquela oportunidade, representava mais ou menos 5% da carga. É que foi aumentando esse subsídio ganhou muito impacto. Sim, não exatamente, ou seja, ele já está aí há muito tempo, né? Então, esse é o primeiro. O segundo, aí agora é mais operacional. O operacional, esse segundo subsídio indireto, ele funciona assim. Todas as fontes, elas dão no sistema energia e flexibilidade, vamos dizer assim. Tá? Que são os serviços ancilares, são a sua capacidade de se movimentar ao longo, no pós-DECEM e tudo mais, a sua controlabilidade. Vamos botar isso tudo no mesmo barco, tá? No mundo, isso tem nomes diferentes, mas eu vou chamar de flexibilidade tudo que envolve de controlabilidade até a sua capacidade de ter uma boa previsão sobre a sua disponibilidade, tá? Então, a incerteza aí da renovável também entra como uma espécie de inflexibilidade, só para facilitar a conversa. Então, enquanto todas as fontes, as hidrelétricas e as termoelétricas, elas dão flexibilidade de energia, a fonte eólica e solar, ela dá só energia, tá? Ela não dá flexibilidade, tá? Então, se já é uma carona, então, que ela está indo, então os competidores dela têm que fazer 2 serviços e ela só tem que fazer 1, tá? Agora, tem um terceiro subsídio que nasce desse segundo, que é, não só elas não têm que fazer, como elas obrigam as outras, que são as competidoras, a fazer o delas. E mais, não é fazer o delas, é fazer o que elas fazem negativo, porque elas tiram flexibilidade do sistema, porque elas agregam incerteza
e elas não agregam controlabilidade. Então, é como se eu fosse assim, olha, Roberto, vamos competir eu e você aqui, tá? E chega num determinado momento, você tem que botar você tem que servir cafezinhos para as pessoas e depois pegar os copos dos cafezinhos, arrumar, lavar e ir para casa. Eu tenho que fazer a mesma coisa e vamos ver quem faz mais rápido. Só que chega no momento em que eu pego o cafezinho e não limpo os cafezinhos, deixo tudo aqui em cima da mesa. E já vou para o próximo cliente, enquanto você ainda está arrumando o teu. Só que mais do que isso, eu ainda vou fazer você lavar os meus copos. Tá legal? Antes de ir para o próximo. Então você está duplamente, vamos dizer assim, prejudicado enquanto meu competidor. Tá legal? Então essas três coisas que nascem lá da falta de precificação da flexibilidade, como a gente comentou antes, elas criam uma dissonância dentro da competição entre as fontes que é muito séria, tá legal? E aí o curtailment, ele vem como uma resposta do sistema a falar, gente, sistemicamente não vai mais parar de pé, tá legal? E aí tem toda uma série de questões do porquê que o curtailment aumentou muito após o apagão que a gente teve lá em agosto de 2023, tá? Que a gente pode discutir, mas de lá para cá a gente percebeu que os geradores eólicos e solares também não fizeram um deverzinho de casa de trazer os seus dados de tempos de resposta de compensação do reativo corretos, tá? E aí verificou-se lá no apagão de que grande parte teve uma contribuição importante desses dados errados, tá legal? E aí você criou o operador teve que criar uma nova forma, ele teve que, não foi nem uma nova forma, o modelo e o critério de segurança continuaram os mesmos, mas ele teve que estabelecer novos dados para todos os geradores em função de um levantamento que ele teve que fazer sobre como as respostas dos geradores foram durante a falta, que aconteceu no apagão, e qual seria o tempo correto de reação dos inversores dessas usinas para que os modelos respondessem como eles responderam na prática, com base nas oscilografias que foram levantadas em campo. Tá? Então, quando eles entenderam como é que esse ajuste do tempo era para ser feito, eles mudaram os dados, porque o sistema precisa ter o grau de confiabilidade que ele precisa ter para operar bem, tá? E você acabou que não consegue mais, com esses novos tempos, ter uma região de segurança que comporte aquela quantidade que antes a gente achava que era possível ter. E aí aumentou-se muito o curtailment. Então, o curtailment, ele, hoje em dia, ele é o sistema dando um basta, vamos dizer assim, que o mercado não conseguiu trazer. Tá? Bem interessante. Deixa eu só voltar numa coisa. Você estava falando assim, você tem uma competição desigual das fontes. Uhum. Eólica e solar, elas criam impactos e elas não pagam esses impactos. E se a gente olhar os números da IRENA, se você olhar os números da Agência Internacional de Energia, essas duas fontes tiveram um custo de implementação, caiu esse custo de implementação mais de 80% nos últimos 10 anos. E se a gente... Aí eu entendo o seguinte, olha a tua explanação, escuta a tua explanação, fala assim, porra, se a gente não resolver isso agora, a gente vai piorar ainda mais, porque a tendência nossa é ter avanço de eólica, mesmo que offshore fique de lado, a gente tem muito potencial onshore, os ventos alísios da região nordeste têm fatores de competitividade de 60%, que é quase 50% melhor do que o outro vento em outra região do planeta, que é bom, o Brasil é número 1. A gente tem fator de radiação maravilhoso em algumas regiões do país. E a gente tem a geração descentralizada, que é um outro ponto que eu também queria debater com você. Se a gente não resolver isso, a gente vai ter curtailment elevado, a gente vai ter custo de transmissão cada vez mais elevado, porque a gente vai colocar reforço em toda a área para tentar reduzir um problema, que é o curtailment, mas que você está me falando assim, opa, Rockman, curtailment é um sintoma que o sistema não dá. Então não adianta a gente ficar expandindo reforço, é isso, Street? Você levantou um ponto que é muito interessante, Roberto, que
que os custos estão caindo, e a gente está vendo, por exemplo, a gente olha as fontes, né, eólicas e solares, como sendo uma das fontes mais competitivas que existem hoje em dia. Mas a gente não traz para elas os custos de todos os subsídios e de todos os outros apoios, vamos dizer assim, indiretos, né, os subsídios cruzados, indiretos, que ficam ali por baixo dos panos, tá? Que são, que deveriam estar sendo levados em conta se o sistema de preços e se o mercado fosse corretamente desenhado e com zero de subsídios, tá? Você teria um custo das eólicas e das solares e da GD, inclusive, muito maior, e muito provavelmente as outras fontes iam estar também, inclusive, até mais competitivas, tá? Existem estudos sobre isso, que eu não ousaria dizer aqui agora, mas que mostram que na verdade, elas estão lá até piores do que algumas outras fontes. Então, o que aconteceu quando a gente começou a abrir a migração do ACR para o ACL de uma forma um pouco mais relevante? A gente criou um efeito muito importante, que foi, além desses 3 subsídios que eu falei para você, tem uma reserva de mercado. Olha só que doido. A gente falou o seguinte: para migrar do ACR para o ACL, tá? Você só pode migrar, dependendo da faixa onde você está, tá, de consumo, de tensão, você só pode migrar com a tal da energia incentivada, basicamente eólica e solar. Tá? E aí, quando você faz isso, e você começa a ter preços cada vez mais baratos, porque essas fontes estão aparentemente caindo de custo, e de forma bem concreta, o CAPEX delas cai de custo realmente, tá? Mas os demais custos não, tá? Então, de compensação, de todas as incertezas que elas trazem e tudo mais, você deveria estar alocando a elas, mas o que você faz? Você tira um cara do ACR que tem um gerador, por exemplo, hidrelétrico aqui, contratado para atender ele, na mesma quantidade, em termos de garantia física. Esse cara sai daqui, deixa o gerador aqui e vai para o ACL. Só que quando você faz isso muitas vezes, aqui fica escasso eólica e solar. E aí você fala assim: ei, eu quero migrar, a energia incentivada é legal, eu vou ganhar aquele descontão, só que não tem mais. Aí o pessoal fala assim: calma, eu construo uma nova para você. E aí a expansão começou a se dar durante muito tempo pelo ACL, por conta para essa migração acontecer. Então, veja só, você estava dobrando a capacidade de geração desnecessariamente, o que gerou essa super oferta de energia que a gente teve, com falta de flexibilidade ao mesmo tempo. Tá legal? Então, teve esse efeito do custo abaixando. Só que o custo, de fato, não abaixou. Então, essa é uma pergunta. Essa redução de custo, quando a gente chama de custo para fonte, né, que é o quanto ela consegue contratar, isso não é uma medida boa de quanto é que custa a fonte para o sistema. Tá legal? Então, a gente tem que levar em consideração as outras componentes. Tá? Então, se juntar a isso, o que você está falando de que os subsídios permanecem, porque a gente tentou derrubar alguns subsídios e deu uma brigalhada danada. Né? O pessoal não tirou os subsídios, a gente continua ainda com os subsídios para GD também, já saiu da GD1 para GD2 e está indo, né, cada vez ficando mais difícil, mas você ainda tem muitos subsídios que acontecem cruzados. Por exemplo, você não faz o curtailment nelas, né? Você ainda usa um pouco o sistema como uma bateria, apesar de não ser perfeito, você ter um pagamento de um fixo. Então, ainda existem muitas, vamos dizer assim, entre aspas, facilidades que não foram retiradas, que são subsídios, e que fazem com que esse caminho ainda esteja, esse fluxo ainda permaneça. Você ainda tem GD1 para explorar, a GD2 ainda tem certos graus de subsídio, e você ainda não tirou a redução da tarifa do fio para as eólicas e solares centralizadas. Tá legal? Então, para mim, isso ainda cria um cenário de expansão dessas fontes, e eu não sou contra a expansão dessas fontes. Na verdade, eu acho todas as fontes muito... Desde que a alocação de riscos e custos seja adequadamente distribuída. Perfeito. E o único que sabe fazer isso é um mercado saudável. Tá? Você sempre vai errar se você tentar fazer isso, assim, e martelar. Tá legal? O preço tem que refletir a realidade operativa, e a realidade operativa vai dizer quem o sistema precisa. Tá? E ele não vai dizer quem precisa nominalmente, ele vai falar do que ele precisa. E ao dizer do que ele precisa, as fontes que conseguem atender vão prosperar. Tá? É uma coisa que imita o mecanismo de evolução, tá? Da vida. Tá legal?
O mercado ele tenta trazer essa feature de seleção natural, tá? Via uma espécie de um ambiente que vai dizendo o que é bom e recompensando aqueles que conseguem dar aquilo que ele precisa. Tá legal? Quando eu ouço isso, Street, eu falo assim, porra, mas por isso que eu preciso do meu leilão de cercadinho. Por isso que eu quero minha fonte aqui com cercadinho. Pô, você tá me trazendo uma complexidade. Para que eu quero complexidade? Eu quero o meu cercadinho aqui, ó. Eu quero a minha fontezinha aqui bonita, não sem olhar aí. Exatamente, Roberto. Você tocou num ponto que a resposta para as discrepâncias dos excessos de subsídios que nós criamos para as eólicas, com as eólicas e solar, está sendo uma nova reserva de mercado com leilões por fontes basicamente termoelétricas. Tem um lá na frente de hidrelétrica que a gente não sabe exatamente o futuro dele, mas que certamente as das termoelétricas é a bola da vez. E aí o que você está fazendo? Ao invés de você deixar o mercado dizer quem deveriam ser os vencedores, você está escolhendo os vencedores. Isso. E você não está escolhendo vencedores. Vamos só puxar aqui. Porque talvez a gente pudesse ter um leilão que a gente, talvez até dentro disso, a gente poderia estar contratando storage ou outras fontes, é isso? Sim, não colocar que eu vou contratar térmica, eu vou contratar hidrelétrica. Não, deixam todas as fontes disputarem entre si e olhar o custo de implícito e explícito. É isso, Street? Isso, é isso. Mas assim, eu também não vou botar o chapéu aqui de uma pessoa que só fala de como seria e como deveria ser e como está muito errado o sistema. Existe uma dificuldade intrínseca para se fazer isso, mas que não é intransponível, e por isso que eu concordo muito com o que você está falando, mas eu quero fazer até uma explicação do porquê que eu acredito que isso está sendo feito dessa forma, porque a definição do que é flexibilidade é uma coisa não trivial, tá? Eu participei de algumas discussões internacionais sobre definição de flexibilidade, tá? E a discussão ela vai até o infinito, tá legal? Ela não é nada trivial. Você não sabe definir se flexibilidade é algo da geração, se é algo da rede, e sendo da geração, como é que você fala entre uma termoelétrica e uma eólica com bateria? O que seria flexibilidade? Tá? Uma hidrelétrica, por exemplo, ela tem a capacidade de subir e descer muito rápido, mas ela pode ficar com pouco storage, e ela tem usos múltiplos da água. A termoelétrica ela tem, mas ela tem uma rampa, mas ela também tem uma possível falta de combustível. E aí, se você vai para uma eólica e uma solar, um parque híbrido com bateria, por exemplo, você pode ter um tempo de carregamento, você tem uma incerteza da bateria. Então, tem uma série de pormenores para definição do que seria um produto flexibilidade, um produto capacidade de potência, de atendimento à ponta, e o que seria o produto energia, que esse é já um pouco mais fácil, tá? Que para colocar isso tudo junto dentro de um leilão, as pessoas tendem a dar um passo para trás. E aí, eu acredito que a solução mais rápida e mais prática ela acaba prevalecendo. Tá legal? E aí, obviamente, a termoelétrica ela é muito fácil de definir isso tudo. É tempo de subida, tempo de descida, tempo on, tempo off e potência máxima. Tá legal? Mas eu queria chamar a atenção para um ponto importante. Se você for nos países americanos, se você for nos Estados americanos, né, nos países lá fora, a maior parte da renda de uma bateria, ela, por incrível que pareça, não é do mercado de energia direto, mas sim dos serviços ancilares. Tá? Ela é muito... As baterias lá têm uma renda muito importante, não só nos serviços ancilares spot, vamos dizer assim, mas naqueles que são contratados, tá? Ficarem disponíveis ali para atuarem dentro de determinadas chamadas. Então, isso mostra para a gente que os serviços ancilares podem ser dados por fontes renováveis com baterias. Lá fora, por conta dos sinais de preço, é impossível praticamente você encontrar um parque sem uma bateria, um parque eólico ou solar sem bateria. Tá legal? Todos esses parques têm. E aí nasce uma coisa muito interessante. Um ponto para a gente olhar agora para o Brasil e falar de capacidade de armazenamento,
falar de capacidade de flexibilidade, de coisas não triviais, tá? Então, concordo com você, os leilões poderiam ser mais bem desenhados em termos mais agnósticos, tá? A fonte, tá? E aí tem um ponto interessante, que é o seguinte, eu não sei se você sabe disso, eu vi recentemente que os parques das GDs, as GDs remotas, elas se instalam até 5 megas, é a limitação que a regulação dá. Tá? Então, uma GD, uma central que está lá dentro da distribuidora, ela pode ter um limite máximo de potência de 5 mega. Tá? E aí, qual é o business? O business, ela instala, ela vai botar uma central de 5 megas e vai ficar alocando aquilo a vários consumidores. Tá ok? E essa alocação, para ela ser efetiva e maximizar a receita, ela funciona de um jeito muito interessante. O cara tem a limitação dos 5 mega, mas ele instala 6.5. Tá? Esse 6.5 faz com que a curva, tá, de potência, ao invés de passar e esbarrar no 5 mega, ela vem um pouco antes e sobe. Ele joga fora esse 1,5 aqui, que é mais ou menos 30% da potência instalada. Então, já é ótimo para essas fontes fazer um auto-curtailment, tá? De uma potência mais ou menos da ordem de 30%, mas a energia é um pouco menor, da ordem de 10%. Tá? Então, se você pegar um artigo que eu publiquei recentemente no Energy Economics, foi a tese de mestrado do Pedro Prescott, tá? Que agora, se não me engano, está na Eletrobras, foi um aluno muito, muito legal, muito bom, e a gente fez um seguinte artigo. A gente mostrou que para uma potência fixa, um parque híbrido eólico e solar, tá? Tinha uma proporção ótima da ordem de 1/3, 2/3, 1/3 solar, 2/3 de eólica, só que por conta da regulação permitia um parque híbrido abaixar o MUST, o montante do sistema de transmissão, esse parque abaixava o MUST ótimo, por conta dessa combinação que nunca tinha os máximos coincidentes, para dar ordem de 60% da potência instalada. Então, note só, a GD já faz um curtailment da ordem de 30%. Uma co-otimização de parques híbridos já permitiria uma redução de 40%, tá? Que seria um curtailment de 40%. Quanto é que era mesmo o desconto na tarifa fio? Na mesma tarifa que eu estou abaixando aqui no ponto, 50%, que eu divido com o consumidor. Uhum. Tá legal? Então, vamos pensar que é 25. Então, eu já estou por conta de uma otimização dos meus recursos energéticos, levando em conta a parte elétrica de uma forma econômica que foi dada para ele um incentivo, que ele poder não pagar a tarifa do sistema de transmissão para a potência total, ele já ganha um desconto desse porte. Tá legal? Bom. Então, a gente tem uma regulação que não está dando os sinais corretos e que está fazendo com que todas essas fontes não invistam nos mecanismos e equipamentos corretos para salvar a transmissão, reduzir os seus custos, e aí não está permitindo o próprio governo perceber que esses parques seriam capazes, sim, de dar a flexibilidade que a gente imagina que eles não dão, se eles tivessem os incentivos corretos para investir nos equipamentos corretos de armazenamento. Você entende onde eu quero chegar? Ou seja, a nossa regulação atrapalhou tanto a gente, ela está tão ultrapassada, que a gente nem consegue perceber que um leilão de capacidade poderia ser agnóstico à fonte e trazer coisas que a gente nem imagina que poderiam estar por aí. Tá legal? Você, Street, enviou um documento do LAMPS, da PUC-Rio, com alguns artigos recentes para o governo federal, quando o governo federal acenou com a necessidade de uma atualização do modelo setorial. Aí você, ali no resumo, você faz 3 pontos. Revisão ampla do sistema de governança dos modelos computacionais e dos seus dados, que é o que você andou falando sobre DCEM, sobre essas coisas. Você falou a revisão do desenho do mercado com essa nova realidade operativa, que é mais uma coisa que você falou também aqui. E a terceira, vamos lá. A implementação de um novo pacto setorial que envolva a liberdade de escolha de todos os consumidores com a eliminação gradual de subsídios para criar
um ambiente de mercado competitivo, eficiente e meritocrático. Nessa hora que a gente tem conversado, tudo que a gente está explicitando é que não temos meritocracia, não temos eficiência. Nós estamos num bololô tão complexo que a regulação não está, ninguém está conseguindo enxergar e perdemos a visão holística. Como chegar a esse pacto, a esse novo pacto setorial? É possível, Street? A gente viveu reformas, recebe, depois a gente teve uma reforma que culminou no novo modelo, mas naquele momento eram 15, 20 associações. Hoje, são 5 milhões de consumidores com painéis fotovoltaicos. São 50 mil associações, associação de bateria, associação daqui. É possível chegar a um pacto e como chegar a ele? Bom, eu acho que, Roberto, você pegou um ponto muito importante, tá? Grande parte dos nossos problemas não são oriundos de uma tecnologia inexistente ou de não sabermos o que temos que fazer, tá legal? Ou de um modelo regulatório que não seja, enfim, descoberto, que ainda não tenha sido descoberto. Ele advém das engrenagens que a gente criou entre as entidades. Tá? E isso envolve Senado, isso envolve Ministério, isso envolve governo, né? Ministério e governo, isso envolve agentes e as suas representações. Tá? E o consumidor lá embaixo que fica quieto sem falar nada. Tá? Então, acho que uma das coisas muito importantes para que exista a possibilidade da gente falar de qualquer coisa prioritariamente, antes de um pacto setorial, para que ele possa existir, é o empoderamento do consumidor nessa história toda. Tá? E o fortalecimento das instituições. Porque sem isso, sem você fortalecer as instituições como ANEEL, EPE, ONS, CCE, que são entidades que fazem o dever de casa muito bem feito e que têm nos seus orçamentos, compare o orçamento de uma dessas entidades com qualquer entidade no mundo moderno de primeiro mundo, tá legal? Você vai ver que é outra ordem de grandeza, tá? Faz por megawatt-hora transacionado ou programado ou planejado. Pega uma métrica para você ver se a gente gasta pouco ou muito com essas entidades, tá? Então, não só gastar, mas gastar corretamente, e não só dar o dinheiro, mas também empoderá-los dentro dos ritos do setor. Então, hoje a gente atravessa o rito do setor constantemente com medidas que saem lá do Senado ou do Parlamento, vamos dizer assim, aqui de cima da esfera, tá? que transcende até o próprio governo que está atualmente, tá? E desce rasgando toda a teia do setor e todos os seus ritos e determina coisas que são, me perdoa a palavra, mas ridículas do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de bom senso. A gente tem coisas dos puxadinhos dos jabutis que a gente fala, né? Eu não vou nem citar nenhum, porque senão vai dar uma brigalhada danada, porque eu não citei o outro, tá? Então, assim, tem milhões de coisas horrorosas que acontecem, regulatoriamente falando, que vêm de cima para baixo e que estragam toda a conversa, tá? E aí faz com que essas entidades façam assim, bom, então não dá, entendeu? Então, assim, então não vou brigar, porque as forças vêm de cima e elas atravessam. Então, enquanto a gente, como sociedade, e aí eu digo como sociedade mesmo, tá? Como sociedade, não concordarmos e não tolerarmos mais um modus operandi que faça essa raberagem, né? essas barberagens horrorosas que acontecem nos ritos do setor, a gente nunca vai ter um setor organizado. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Para ter um pacto, o primeiro passo para um pacto setorial é a gente combinar que isso não vai acontecer mais. Tá legal? Que vai ter rito e que os ritos eles podem ser modificados. E o pior problema que a gente pode ter é isso demorar mais, ser mais um problema, mas nunca vai ser mais, se a gente combinar, não pode ser mais que
veio uma associação, bateu no seu deputado ou no seu senador e entrou rasgando aqui toda a papelada e definiu uma coisa que a gente sabe que não devia ser assim. Que ganhe pelo mérito, que ganhe pela razão. Tá? Depois, todo subsídio que for dado, ele tem que ser dado com uma explicação muito clara do benefício, com estudos bem feitos e com data para acabar. Nenhum subsídio pode nascer sem data para acabar. Tá legal? Acho que isso é... Porque o subsídio, o governo ele não cria dinheiro. O governo ele tira dinheiro de um e dá para o outro. Tá? O governo ele é um atravessador de dinheiro e de benfeitorias. Deveria ser. Tá? Então, quando você tira dinheiro de algum para dar para o outro, do contribuinte para dar para o consumidor, do consumidor para dar para uma fonte específica e tudo mais, é porque você acredita que aquilo vai ser bom para todo mundo. De quem você está tirando dinheiro. Tá ligado? Então, vou tirar dinheiro para o órgão porque é melhor pegar esse dinheiro dele aqui dos e botar aqui, porque depois vai ter essa fonte que vai ser legal para caramba para ele. Tá? Então, não posso fazer isso só de eterno, porque isso é uma crença. Vai que deu errado. Tá? Você tem que admitir na sua finitude, na sua incapacidade de prever o futuro, de que todos os subsídios podem dar certo ou errados, então você tem que botar um fim nele na Gênesis. Tá legal? E aí, a gente passa para o terceiro ponto. Né? Então, o primeiro é não atravessar mais de cima para baixo, com coisas que não sejam os ritos setoriais. O segundo, esse aqui que eu acabei de dizer, e o terceiro seria a gente agora começar a ver como é que a gente faz o phase-out dos subsídios. Tá? Como é que a gente faz o phase-out? Esse phase-out é a transição, ou seja, quando esse regime começa a expirar, porque ele deveria ter, logo na sua gênese, a data para terminar. Isso. Então, como a gente vai fazer esse término, ele é muito importante. E eu sempre gosto de usar a criatividade, tá? Eu acho assim, por exemplo, mas é a eólica é solar, não tem mais subsídio da tarifa FII. Sim, mas permite ela mexer no MUST dela, permite ela fazer e dar alguns outros sinais de mercados interessantes, e aí você começa a criar mecanismos que elas vão perceber também que existe luz no final do túnel. Porque se lá fora tem eólica pra caramba, solar pra caramba, com bateria funcionando, aqui deveria ter também. Tá legal? E se não tiver, é porque não era para ter. Tá bom? Porque já foi demais. Não sei, mas não precisa ter mais aquela dureza do tipo, então vou tirar isso, eu vou acabar com a cadeia produtiva. Não, peraí. Não vai acabar com nada. Tá? Você vai dar um novo significado e vai buscar alternativas. Mas enquanto não se tem uma parada desses subsídios, a gritaria é de como se fosse quebrar tudo e como todo mundo fosse morrer. Alguns até vão quebrar. Aqueles que não tiverem competência de se reinventar. Tá legal? De olhar para fora e ver como foi feito lá fora e tentar trazer uma inovação. Tá legal? Então, isso é importante. Tá? Isso deve ser feito para os novos. Porque senão você cria um legado e aí judicializa tudo, isso é um problema. Tá? E aí o pacto final, né, seria a gente tentar organizar agora para que o consumidor fosse o grande centro do setor. Tá? E aí você teria que ter uma associação dos consumidores muito fortalecida. Tá? A discussão tinha que gerar em torno... Um dia eu cheguei a brincar e fiz a seguinte proposta, Roberto. Era assim, tudo bem, querem ter associações, e essas associações são muito ricas, elas têm muito dinheiro, porque ali é onde mora o capital, vamos dizer assim, né? E eles são muito organizados e são muito menos agentes do que os consumidores que são espalhados. Né? Então, vamos fazer o seguinte. A Associação dos Consumidores Geral, tá legal? Vamos chamar ela aqui a Associação de Todos os Consumidores, tá? Que são os grandes, os pequenos, os residenciais, os comerciais. Vamos botar aqui uma figura da Associação dos Consumidores ainda emblemática, tá? Que não existe aqui. Ou pegar as que existem e unificar elas e unir elas de alguma forma. Mas essa associação, ela tem que receber 10% do capital de todas as outras. Pronto. Porque se todo mundo está vivendo para tirar um desse cara aqui, esse cara tem que, de algum jeito, ter o seu poder equivalentado a esse cara aqui. Então, se tem 10 associações, com 10% de todo mundo, eu vou estar melhor do que os outros. Tá legal? Então, tem que existir um equilíbrio de poderes aqui, tá? Para que essas associações sejam bem equipadas e tenham bons estudos, tenham capacidade de criar
os subsídios para as tomadas de decisão governamentais e das entidades, sem que precise violar os ritos, como a gente falou que era o primeiro ponto. Tá bom? E eu acho que o resto não é um problema. Tá legal? Tem os seus desafios, mas não é um grande problema. Para mim, o grande problema está aqui nessa organização das entidades, dos seus ritos e das suas formas de tomada de decisão. Tá? Faz sentido isso para você, Roberto? Não, eu acho que a gente assistiu a uma desorganização gradual e complexa do setor elétrico nesses últimos 20 anos. E acho que uma parte disso aconteceu ali depois da MP 579, que com essa abertura do mercado livre, sem essa mudança de subsídio, porque ninguém enxergou, começou a enxergar o todo. Foi fazendo. E a gente foi vendo que o país mudou. Você teve orçamento secreto, você teve um maior protagonismo do legislativo em detrimento do executivo. Tudo isso acabou levando a uma nova configuração de força. E como não existe vácuo, foi preenchido por alguns grupos de interesse. Né? E esses grupos de interesse que ocuparam esse vácuo, eles acabaram orientando em vários puxadinhos. Que na tua entrevista fica claro o que a gente tem. A gente tem hoje um setor elétrico baseado em ineficiência, não em eficiência. Né? A gente tem sinais distorcidos em todo canto. E é muito triste, né, Roberto? Porque a gente tem um sistema elétrico invejável. Tá? Eu acho que qualquer país do mundo gostaria de ter o sistema elétrico brasileiro. A gente ainda tem um potencial hídrico a ser explorado gigantesco. A gente tem um potencial eólico a ser explorado gigantesco. Solar gigantesco. Termoelétrico gigantesco. A gente tem o pré-sal, a gente tem gás, óleo, a gente tem minério, a gente tem tudo. E a gente tem uma coisa que é fantástica, que é uma população vibrante, que é uma população que ainda cresce, que é uma população que ainda é jovem, a despeito de estar ficando cada vez mais sênior, né? E tendo que vai gerar um problema para o futuro na parte das aposentadorias, mas se você pegar ainda a força de trabalho, eu estava discutindo outro dia, Roberto, com o pessoal aqui na PUC-Rio, que é muito orientada a fazer programas fora dos muros da universidade, né, em que a gente pega todas as comunidades que tem aqui em volta, e principalmente a gente tem um foco muito grande na Rocinha, porque é muito próxima da gente, e a gente como a gente melhora a vida das pessoas que estão lá. E se você olhar, Roberto, a grande população brasileira ainda é muito pobre. Tá? E não só muito pobre, mas muito mal formada e muito desinformada. Tá? E essa desinformação e essa falta de formação, ela traz muitos custos para a sociedade. Tá? Então, se você investir na educação, principalmente na educação lá embaixo, tá? Da criancinha, tá? Para que ela venha com certas qualidades, e depois do colégio, e chegando até a parte do terceiro grau, que seria da graduação, tá? Mas se você investir embaixo, ensino médio, ensino fundamental, você tira uma população que hoje em dia estava ali destinada a fazer trabalhos que não iam nem gerar tanta prosperidade para elas, e tampouco não ia gerar muita prosperidade para o próprio país. E você levanta a população para um nível de geração de valor muito grande. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem olhado, por conta da minha universidade ter esse viés comunitário, tá? A gente tem olhado muito para o potencial que o Brasil tem escondido embaixo da população marginalizada, que não tem o acesso à informação, a uma boa escolaridade e tudo mais. Então, se a gente consegue fazer um bom investimento em educação, a gente destrava na nossa população uma força de trabalho que a gente ainda nem observa e nem sabe que tem. Tá legal? Um potencial enorme. E é desse tipo de pessoa, é dessa população que a gente precisa para que a gente consiga fazer uma transformação de crescimento numa rota de prosperidade
E a gente precisa pegar a riqueza que a gente tem hoje para gerar riqueza para amanhã. Hoje em dia, a gente está aqui no sistema meio colonialista, onde a gente extrai o máximo possível da riqueza que a gente tem e vai queimando ela em subsídios, em programas que não trazem um benefício claro, e a gente poderia estar transformando toda essa riqueza tecnológica que a gente tem de recursos renováveis, de recursos naturais, pegando parte dessa riqueza e investindo no potencial de amanhã dos nossos trabalhadores, da nossa população e tudo mais. Porque é isso que faz o futuro de um setor elétrico, mas de toda uma nação, né? Então, aqui, para mim, tem uma coisa interessante, que é como é que a gente está investindo e como a gente investe na nossa sociedade em geral. E esse reflexo desse mau investimento, dessa falta de cuidado com o futuro, com uma visão de longo prazo, se reflete no setor elétrico também. É uma falta de cuidado generalizada com o longo prazo, tá legal? Então, não é uma surpresa para mim o setor elétrico estar bagunçado e largado desse jeito, com uma regulação que podia estar na vanguarda, que podia estar descobrindo coisas novas, porque a gente não faz isso com o nosso próprio povo, com as nossas próprias crianças. Então, é uma coisa muito séria que a gente não vai consertar de uma hora para outra. A gente tem que tentar consertar a filosofia da coisa, tá? E essa filosofia ainda, para mim, parece estar muito distante das pessoas no setor elétrico e na sociedade em geral de quererem mudar. E é, para mim, aonde está o grande problema. É uma coisa da gênesis mesmo, da nossa sociedade, tá? Por isso que eu sou cético com relação a uma mudança para o bem. Eu acho que a gente vai fazer mais remendo, e mais remendo porque a gente, como sociedade, ainda não sabe como consertar as coisas com visão de longo prazo. Tá? O que o Street acaba de colocar é uma coisa que muitos empresários brasileiros falam: a gente precisa ter uma estratégia de país. Uma estratégia de país não é uma estratégia de 5, 10 anos, é uma estratégia que vise as futuras gerações. A China, Malemar, fez de um jeito, mas tem estratégia de país. Sim. Desenvolveu um país nos últimos 50 anos e hoje é a segunda maior economia do mundo. Isso é uma estratégia de país. O que o Steve está falando, o setor elétrico reflete a inexistência de uma estratégia de país e uma inexistência de planejamento de país. Aonde queremos chegar, como queremos chegar e por que queremos chegar a esses pontos. Sem resolver essas questões, a gente sempre vai andar a esmo, ou vai ficar fazendo o que ele diz, andando em remendos, fazendo um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Street, você queria... A gente está chegando ao fim aqui da conversa. Queria saber se você quer fazer a última consideração antes de eu fazer a conclusão aqui do Ethic Talks. Não, eu acho que uma consideração final toca no que mais me preocupa hoje em dia, que é um pouco essa fala do final. Se você olha uma sociedade que não cuida das suas próprias crianças, que é o seu futuro, tá? Você não vai ter uma sociedade que cuida do seu presente, tá? E nem do seu futuro de curto prazo. Então, eu acredito que todos os empresários, todos os tomadores de decisão, todas as pessoas que estão sendo formadas na faculdade, nas universidades, e que vão estar em cargos decisórios, que vão estar em posições estratégicas, e esse é um pouco o meu papel. Eu tento formar pessoas com esse viés. Então, eu gasto tempo na aula de economia de energia falando desse tipo de coisa. Eu gostaria de fazer um apelo, que é um apelo que ele vai sempre soar ingênuo, enquanto a sociedade não estiver preparada, de fato, para ouvi-lo, que é: parem de pensar no curtíssimo prazo e pensem como você poderia prosperar a longo prazo. Porque sempre existe uma forma em que você maximiza o seu lucro agora e depois, na frente, você vai ter que brigar para fazer isso de novo. Mas existem sempre outras formas. E existe uma delas que é especial para mim. Uma delas que, para mim, é muito importante e ela é robusta, porque ela funciona através dos tempos. Não, você provavelmente não vai ter o grande ganho agora, mas você vai ter um ganho continuado, que é: pense sempre em como o seu negócio, como a sua estratégia, a sua política pública e tudo mais, deve resistir ao longo do tempo. E, em geral, você vai achar uma fórmula mágica, uma fórmula certeira,
que é aquilo que você faz é o correto a ser feito. E aquilo que você faz quando é correto a ser feito, e você acha um negócio que tem essa propriedade, é nesse negócio que você tem que investir. Então, não invistam num negócio que não alinhe, que não esteja alinhando o que é certo a se fazer com aquilo que vai te dar dinheiro. Existem coisas que dão dinheiro, mas não é o certo a se fazer. E aí o certo a se fazer é aquilo que você sabe que é certo. Tá legal? Aquilo que você realmente acredita que é certo. E aí pergunta para você mesmo se você sabe que é certo, seu coração vai dizer. Tá? Ou estuda um pouquinho que você vai descobrir. Então, escolha negócios, escolham regulações, escolham tomadas de decisão que sejam estruturalmente sustentáveis no longo prazo. Porque isso vai te dar não só um futuro próspero, mas uma paz de espírito de que você fez o teu papel na sociedade. E é para isso. As empresas servem para fazer coisas boas. As empresas não servem para dar lucro a qualquer custo. As empresas servem para servir aquelas pessoas que elas servem como objeto final, que são os seus consumidores. Então, pensa, o meu consumidor está melhor com essa estratégia? Não só o acionista, mas o consumidor também. A sociedade está boa, está melhor com a minha empresa atuando desse jeito? Não só o meu acionista, mas a sociedade como um todo? Bom, se a resposta for não, procure outro desenho. Vai te dar mais trabalho, mas vai te dar muito mais sucesso e paz de espírito. Ou seja, o Street está falando assim, escolham as regulações que vocês tenham admiração para mostrar para os seus netos que elas foram feitas. Exatamente. Eu queria agradecer a presença do Street por essa aula que ele deu, mais uma aula que o Ethic Talks está. A gente vai continuar, temos mais 2 episódios. Quem não viu pode ver aqui no YouTube os outros. A gente já fez entrevistas com o Mário Veiga, a gente já fez entrevistas com o Edivaldo Santana, com o Luiz Maurer, agora com o Alexandre Street. A gente terá entrevistas ainda com o Gerson Kelman e com a Joísa Dutra para falar sobre esses 21 anos do setor elétrico. Acompanhe o Ethic Talks no YouTube e acompanhe o Ethic nas redes sociais. Muito obrigado e até mais. Grande abraço. Obrigado, Dr. Street, pela aula.